Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre notação científica, que nada mais é um jeito diferente de escrever um número qualquer, mas geralmente é usado para escrever um número quando ele é muito grande ou muito pequeno. E como que se escreve esse número então? O que é a notação científica? Eu escrever um número qualquer dessa forma aqui, ó. N, que é um número qualquer, vezes 10 elevado na x, que é um outro número qualquer. Só que não é um número qualquer não, né? O n, ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Tá? Então, tem que estar compreendido entre 1 e 10. E o x, que é o expoente do 10, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. E vocês lembram bem, o conjunto dos números inteiros é todos aqueles positivos e negativos. Bom, vamos para alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui um númerozão, tá? Vamos fazer um número bem grande. Então, 1.000 milhões, 248 milhões. Como que se escreve isso em notação científica? Então, se tem que ser um número compreendido entre 1 e 10, como é que eu vou transformar esse 248 e 248 milhões num número entre 1 e 10? Ué, se eu pegar minha vírgula que está aqui atrás, né, sempre que um número não tem vírgula, ela está lá depois do último dígito, tá? Então, eu posso escrever qualquer número com vírgula, né? O número 1, posso colocar a vírgula depois do 1, fica um número com vírgula, tá? Apesar de ser inteiro, né? Então, aqui, para deixar esse númerozão aqui, um número compreendido entre 1 e 10, eu vou deslocar essa minha vírgula até aqui, ó. Então, vai ficar o número 2,48. 2,48 está compreendido entre 1 e 10, beleza. Vezes 10 elevado no que agora? Agora eu conto quantas casinhas a minha vírgula se deslocou, onde ela estava e até onde ela foi. Vamos ver aqui. Ela estava aqui. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela andou 8 casinhas para a esquerda. Logo, o expoente vai ser positivo. Ou seja, é um número grande? 248 milhões é um número grande? É. Então, o expoente é positivo, certo? Então, aqui está o 248 milhões escrito em notação científica. Vamos ver um exemplo agora de um número muito pequeno. Por exemplo, 0,1. Esse número aqui, zero depois, esse zero aqui não faz sentido. Esse número aqui, quero transformar em notação científica, como que eu faço? Então, vai ficar 1,3, né, porque eu tenho que andar com a minha vírgula até aqui, tá? Porque tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, esse 0,00013 vai ficar 1,3 vezes 10. Aí eu conto quantas casinhas a minha vírgula se deslocou. Já fiz isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se deslocou 5 casinhas. Só que o sinal desse expoente aqui é negativo, porque a minha vírgula se deslocou para a direita. Ou ainda eu posso pensar, é um número muito pequeno. Então, sinal negativo lá no expoente. Sempre que minha vírgula se deslocar para a direita, sinal negativo. Quantas casinhas a vírgula se deslocou? Sempre que minha vírgula se deslocar para a esquerda, sinal positivo no expoente e conto quantas casinhas a minha vírgula se deslocou para ser o valor ali do expoente do 10. Certo? Bem simplesinho, né, gente? Só vamos ver um último detalhe aqui, ó. Um número qualquer, né? E se eu tiver o número 28, como que eu escrevo em notação científica? Tem várias formas, tá? Eu vou colocar algumas delas aqui. Eu posso escrever como 2,8 vezes 10 na 1, porque a minha vírgula se deslocou uma casinha, ó, ela estava aqui.
Ah, não tem vírgula esse número, prof. Então coloca lá depois do último número, tá? Sempre que não tiver vírgula, coloca lá depois do número. E ela se deslocou uma casinha para ficar num número compreendido entre 1 e 10, ela se deslocou uma casinha. Então, 2,8 vezes 10 na 1. Eu disse que tinha várias formas de escrever, né? Mas, na verdade, em notação científica, só tem essa daqui. 2,8 vezes 10 na 1. Não precisa colocar esse 1 aqui também, né? Eu posso escrever assim, 2,8 vezes 10. Porque 10 na 1 é 10, né? O 1 é o elemento neutro ali da potência, então pode ficar assim também. Tem essas duas formas de passar para a notação científica, então esse número 28. E assim eu posso fazer com qualquer número, tá? Mas geralmente é usado para números muito grandes ou muito pequenos, como eu já falei. Certo, gente? Um abração, até a próxima aula.